fazendo um breve intervalo nas discussões que tratam dessa crise política, institucional em nosso país, para falar um pouco sobre os autistas. No dia 2 de abril, sábado agora, nós tivemos o Dia Mundial do Autismo. É uma forma que pais, amigos dos autistas encontraram para chamar a atenção para o transtorno do espectro autista. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2008 e o azul foi definido como cor símbolo e o nosso Senado Federal está todo de azul desde o início da semana passada. O transtorno que já atinge 3 vezes mais meninos do que meninas. Para se ter uma ideia da abrangência do problema, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, há mais crianças dentro do espectro do que com AIDS, com câncer, com diabetes somadas. É uma situação, senador Paulo Paim, bem preocupante e que não pode estar fora da pauta do Congresso Nacional. Transtorno do espectro autista é o termo utilizado pelos especialistas para agrupar indivíduos que apresentam distúrbios de desenvolvimento normalmente relacionados com a dificuldade na comunicação, na interação social e no comportamento. E, em certos casos, o transtorno afeta também as capacidades motora e sensorial. Em uma estimativa conservadora, calcula-se que ao menos 1 em cada 100 crianças no Brasil se encontra dentro do espectro. São, portanto, cerca de 2 milhões de pessoas. Dessa forma, o autismo representa desafios médicos e educacionais para pelo menos 1 milhão de famílias brasileiras. É bom frisar que a intensidade dessas dificuldades varia de autista para autista, ou seja, cada indivíduo necessita de um atendimento personalizado e especializado para que possa desenvolver ao máximo suas potencialidades, incorporar-se à vida produtiva e profissional, sempre que possível, e proporcionar tranquilidade e qualidade de vida às suas famílias. Isso tudo tem um custo que não pode ser arcado de forma isolada pelas famílias afetadas. O Estado também precisa fazer a sua parte, estar presente. Nesse sentido, é fundamental a elaboração de legislação de proteção que ajude a afastar o preconceito e facilite a vida dos autistas e de suas famílias. Foi o caso, senhor presidente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi relatado pelo senador Paulo Paim, que no momento preside esta sessão, aprovado no Congresso e que entrou em vigor esse ano. A lei tem como objetivo central garantir a inclusão na medida de suas possibilidades das pessoas com deficiência. É motivo de comemoração o fato de que o legislador brasileiro já entende que as pessoas com deficiência não podem viver à margem da sociedade e que o poder público e a coletividade devem contribuir para o acolhimento de todos. Imagina-se o sofrimento, a dificuldade que os pais dessas crianças têm ao defrontarem com as dificuldades de matrícula, e aqui a gente vai citar alguns casos que essas famílias enfrentam. Esse parece ser também um sentimento do Poder Judiciário, que tem assumido posições de vanguarda na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o provimento à medida cautelar impetrada por associação de escolas privadas que não querem ser obrigadas a receber alunos especiais sem cobrança adicional nas mensalidades. Nessa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal garanta a aplicação da lei e o devido acesso universal à educação para todas as nossas crianças, independentemente de suas condições. Essa é a nossa expectativa. Em outra frente, é fundamental também que o Estado se conscientize da necessidade de prover condições de atendimento para as famílias de autistas. É urgente a criação de centros de referência na atenção aos portadores de transtorno do espectro autista, com os mais diversos especialistas reunidos em um só local. Esses centros, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos e no Reino Unido, são a forma mais adequada e moderna de tratamento do autismo. Infelizmente, os governos ainda não atentaram
para essas necessidades. Infelizmente, senador Paulo Paim, Vossa Excelência acompanha essa questão com muito cuidado, inclusive elaborando proposições aprovadas aqui no Senado Federal. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas as pesquisas na área são cada vez mais intensas e apontam para fatores genéticos. Os esforços dos pesquisadores se concentram em determinar que genes estão envolvidos no transtornos, para então trabalharem no desenvolvimento de terapias eficazes. Para isso, são necessários recursos públicos e privados para estimular a pesquisa científica. Existe todo um campo aberto para estudo, para pesquisa, para que se possa efetivamente ter um direcionamento para o tratamento dos autistas. Para isso, são necessários recursos públicos e privados para estimular, obviamente, essas pesquisas científicas. Alguns resultados promissores têm sido conseguidos pelo cientista Alison Mottri, que trabalha na Universidade da Califórnia e estuda aspectos genéticos e embrionários dos cérebros das pessoas autistas. A expectativa dele é que, em um futuro não muito distante, possam ser produzidos medicamentos que atuem nas conexões nervosas dos indivíduos autistas. A Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, também desenvolve um trabalho promissor com o uso de fitoterápicos chamado erva de São João. Há ainda um outro fator, ainda uma outra linha de pesquisas desenvolvida no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que trabalha com a administração de uma proteína presente no sistema digestivo, cuja dosagem no organismo do autista pode influenciar o comportamento desses indivíduos. Enfim, senhor presidente, há muito tempo têm sido feitas iniciativas nesse sentido, há muito sendo feito, sem dúvida nenhuma, mas há muito mais a ser feito. O caminho é árduo, é longo, mas a sociedade, o poder público, precisa estar consciente e apoiar essa causa. Seja com legislação adequada, seja com recursos para atendimento especializado e para pesquisa científica. Por isso, senhor presidente, gostaria aqui de encerrar fazendo essa pauta na discussão que é forte aqui no Senado Federal, que é a questão da crise política, econômica e ética, e lembrar que dia 2 de abril foi o Dia Internacional, o Dia Mundial do Autismo, e eles precisam e merecem da nossa atenção, do nosso trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.